deve estar aí aquele artista. Então alguém quer começar mesmo? Não ao vivo. Vamos lá. Filipão, parabéns pela vitória hoje, Obrigado. mas o título não veio. Como é que vão ser as próximas horas, os próximos dias, para segurar mais essa ansiedade? A torcida preparou uma grande festa hoje, lotou o Allianz Parque, mas o título, quem sabe, na próxima rodada ou contra o Vitória aqui em casa. Eu vou te fazer uma pergunta. Será que se eu perguntasse para a torcida assim, vocês gostariam de festejar, ou gostariam de festejar, de disputar o título 5 pontos atrás, 2 jogos para disputar, vocês estariam satisfeitos? Acho que não. Então, eu vi a torcida feliz pela vitória do Palmeiras e nós ainda correndo atrás do título. E temos 5 pontos na frente em 2 jogos. A gente tem muita coisa ainda para disputar, sim, mas com possibilidades enormes. Agora, a ansiedade agora torna-se ainda menor do que a tínhamos hoje, porque faltam 2 jogos só. Então, nós temos que trabalhar em cima do que já foi conseguido, que é esse número expressivo de 5 pontos, faltando 2 jogos, e tranquilizar que o nosso time tem ainda uma possibilidade de tropeçar, tem uma possibilidade de ter algum erro, e ainda tem chance de ganhar o título. Senão, se nós tivéssemos 5 pontos atrás, nós não teríamos chance nenhuma de erro. Então, eu acho que nós não ganhamos hoje. Ganhamos o jogo hoje, mas não ganhamos o título, mas estamos encaminhando. O Filipão, ao longo dessa arrancada e das boas atuações que o Dudu teve em vários jogos, você foi muitas vezes perguntado sobre a relação com o Dudu, o crescimento dele, e você falou bastante. A atuação dele hoje foi um negócio assim soberbo, né? Jogou demais. Dudu é o craque do campeonato, Filipão? Bem, para mim ele é, juntamente com os outros colegas, ele tem feito aí a diferença, mas são escolhas que, por alguns critérios, não sei, as rádios, as televisões fazem, então eu não vou opinar sobre isso, mas que ele está jogando muito bem, tá, e ele ainda é uma alternativa para, em determinados momentos, quando ele passa para o meio, ele faz ali coisas que dificultam o adversário a marcação. Então, ajuda muito o Dudu em qualquer posição, e ele tem se dedicado de uma forma maravilhosa desde que eu cheguei aqui, o mesmo Dudu do Grêmio. Eu não tenho nada que falar de diferente, porque no Grêmio ele foi assim também. Felipão, depois do jogo contra o Paraná, você disse que não gostou da atuação do time, né? Esperava um rendimento melhor hoje. Me parece que foi um dos melhores jogos dessa reta do Palmeiras, mais de 20 finalizações, enfim, o time toda hora procurando gol. Queria saber de você como é que você sente exatamente nessa reta final, tendo um desempenho tão bom quanto foi hoje aqui, inclusive com a maior goleada do time no Se eu fosse lá no Paraná dizer a vocês que foi um jogo atípico, porque nós quando começamos a jogar, começou uma tempestade, começou uma ventania, aí eu tenho certeza que muitos iriam dizer, está falando, mas é para os dois lados, e coisa e tal. Mas mudou nossa maneira de jogar, mudou nosso estilo, fez com que o Davidson muitas vezes viesse pegar a bola quase na nossa defesa, fez com que nós, que jogamos muita verticalidade, não tivéssemos conseguido no primeiro tempo. Tivemos erros que não cometemos hoje, erros de passagem de 2 laterais ao mesmo tempo. Jamais tivemos isso. Não pode. Então, uma série de detalhes que nós tivemos que corrigir, e também porque naquele jogo se imaginava que o primeiro contra o último ia ser muito tranquilo, ia ser muito fácil. Não tem jogo fácil. Aí quando a gente leva o susto, as coisas correm mais tranquilamente no jogo seguinte. E foi o que aconteceu hoje. Desde o primeiro tempo, as chances que nós tivemos eram muito maiores que a do América, e só depois concluímos melhor e fizemos no segundo tempo. Mas aquilo serviu como um bom susto para que a gente mudasse algumas coisas.
Felipe, e você teve pouquíssimo tempo para trabalhar de domingo para hoje, né? Como é que foi o seu papo com os jogadores em relação à partida de hoje, que era um momento decisivo também para o Palmeiras? Primeiro que eu passei segunda-feira sem conversar muito com eles, porque não ia adiantar nada. Não ia mudar. E terça-feira que nós falamos um pouco mais e que a gente corrigiu algumas coisas. Não corrigiu. O termo não é corrigir, é alertar sobre aquilo que nós fizemos de errado. E o porquê de nós termos a pressa se nós temos 5 pontos de vantagem. Podemos administrar durante um jogo. Foi o que nós fizemos hoje. Então, tentei passar a eles que esta tranquilidade era importante. Desliguei a televisão do vestiário. Por quê? Eu não quero saber se o Internacional está ganhando ou está perdendo. Eu tenho que ganhar, tenho que ter foco no meu jogo. Então, uma série de detalhes que a gente sabia que hoje era um jogo que poderíamos aqui definir quase que o final do campeonato. Então, foi o que nós temos que fazer o nosso trabalho. O dos outros não interessa. Filipão, aqui, se o Palmeiras confirmar este título, a gente imagina que vá confirmar, mas falta ainda alguns pontos, uma marca muito forte vai ser esse trabalho que você fez com todo o elenco, né? É um título que realmente está sendo conquistado por todo o elenco, por todo o grupo, porque hoje, por exemplo, você trocou mais 7 jogadores em relação ao time do último domingo e provavelmente vai fazer mais trocas para o jogo do próximo domingo. Todo mundo joga. Eu queria que você falasse um pouco a respeito disso, dessa grande campanha que todo o elenco está fazendo. E só mais uma coisa, por gentileza. Você está falando o tempo todo em tranquilidade. Se você consegue controlar a sua ansiedade depois de tanto tempo. Eu continuo igual quando comecei a minha carreira de técnico, quando jogava futebol também. Durmo pouco na véspera do jogo, acordo muito. A minha ansiedade vai sendo diluída, quem sabe, naqueles momentos. Tento conversar com a minha comissão técnica. Hoje de manhã nós caminhamos 1 hora e pouco em volta do gramado, conversando, para poder respirar alguma coisa diferente, para poder passar algo de tranquilidade a eles. Mas aquele friozinho a gente sente igual. Não mudou nada ainda. Quando mudar, é hora de parar. Não mudou. Então, quanto à colocação da equipe, eu disse a eles quando cheguei, vou usar todos da maneira que a gente possa ter uma equipe competitiva em todas as competições. Infelizmente, nós fomos eliminados na semifinal da Copa do Brasil, semifinal da Libertadores, mas nós continuamos com aquela diretriz, que é de usar num jogo aquela equipe, no outro jogo mudar no mínimo 5 ou 6 jogadores, porque eles estão mais frescos. Hoje eu acho que nós já temos quase 70 jogos. Então a gente tem que mudar. E isso eu venho fazendo, porque quem entra corresponde plenamente. Não tem o porquê não colocar determinados jogadores, ou mudar 4, 5 ou 6. São características diferentes que daí eu tenho que mesclar, né? Então é aquilo que a gente faz com a zaga. Joga uma zaga, depois joga outra zaga, mas joga 2 que jogam, já tem mais ou menos uma identidade, a dupla joga assim, então eu vou continuar assim até o final do campeonato. E já posso adiantar a vocês que no Campeonato Paulista, no campeonato do ano que vem, vai ser assim. E quem quiser jogar no Palmeiras, será assim. Não será o titular absoluto de 120 jogos. Ele vai jogar de acordo com algumas situações que a gente vai ter para que todo mundo fique bem sabedor disso e não haja nenhum problema. Felipe, eu queria que você falasse de um momento ali no final, quando acabou o primeiro tempo, na verdade. Acho que tem a ver até com isso que você está dizendo, do quanto você confia e nas opções que você tem. Acabou o primeiro tempo, você já correu, a gente estava com a câmera em cima de você, pegou o Daverson pela mão, falei, ó, lá vai botar o Daverson. Que você falasse, o que te motivou aí para colocar ele, já correndo o Daverson para botar ele para o segundo tempo?
porque ele, no jogo do Paraná, foi prejudicado por uma série de fatores. E então hoje eu tinha já a colocação do Borja, e como nós estávamos martelando, mas a bola aérea ainda era uma situação que nós não estávamos ganhando. O Davidson tem muita qualidade nesse tipo de bola, então foi o primeiro contato com o Davidson para que ele se posicionasse de uma forma mais agressiva naquela disputa, tanto que, se vocês notarem, o William teve uma grande chance no jogo pela intervenção do Davidson e também para dar a ele aquilo que ele não teve no Paraná. E essa semana a gente já tinha conversado com ele que ele se cuidasse, que ele vai entrando quando a gente acha importante, e hoje era importante, a gente foi falando com ele ali, cabeça boa, para que não cometesse exageros, uma série de detalhes, porque são esses detalhes que estão mudando a equipe, estão fazendo que a equipe chegue com a possibilidade de ser campeão. Filipão, boa noite. Boa noite. Eu lembro na sua entrevista coletiva de retorno ao Palmeiras, você disse que tem alguns times que você guarda um carinho especial, o Palmeiras é um deles, você disse que é palmeirense hoje e tudo mais. Imagino que seja uma alegria tanto poder conquistar um título por um time que você tem tanto carinho. Mas eu queria falar especificamente de você. Você, por muitos, sempre foi taxado como alguém que domina o mata-mata. Você, quando volta da China, foi taxado por muitos como alguém ultrapassado. E você está prestes a conquistar um título, não só em pontos corridos, como também com recorde de vencibilidade. Queria te ouvir sobre isso, por favor. O que eu vou dizer? Dizer que é ultrapassado ou não é? Ou já disse outro dia é feio, é bonito? Não tenho o que dizer. Eu tenho que fazer o meu trabalho. Se eu estiver bem, trabalhando bem, a avaliação é dos diretores, a avaliação é da torcida. Eu jamais vou ter uma avaliação diferente de outras pessoas. E o que vê, que falam daqui e dali, não muda nada. Eu tenho que estar contente comigo mesmo. Eu tenho que saber se eu tenho condições de gerenciar, de trabalhar no campo, de conhecer, de mudar alguma coisa. Quando eu não tiver isso, que eu respondi para o meu amigo ali, eu vou parar. Mas por enquanto eu tenho. E ainda, essa história de que tem 70 anos. 70 anos eu faço as coisas igual aos meninos de 20. Pode acreditar. Não com certa frequência, mas faço. Felipe. Tchau.